Olá, turminha do quinto. Vamos então para mais um módulo, e esse módulo aí de vocês se chama a cobertura vegetal, tá? Nós iniciamos este módulo com esta imagem, e aí tinham algumas perguntas que a gente trabalhou em sala de aula, sendo uma delas aí, ó, qual é o problema ambiental representado, né, na imagem? O que que a gente percebe nessa imagem? Aqui na imagem a gente percebe essa região, né? E a gente percebe essa estrutura aqui, fora essa camada vegetal, né, com grama e depois com árvores. Então, olha lá, com relação à primeira pergunta, qual é o problema ambiental representado, nós podemos dizer que é a perda de solo, gerando o quê? Um processo erosivo em áreas que foram desmatadas, né? E aqui na sequência, a deposição de solo no rio, que a gente chama de assoreamento. A segunda pergunta que a gente viu em sala diz respeito ao seguinte: por que isto acontece? Na verdade, então, isso acontece porque a vegetação que protege o solo, tá? Do impacto da chuva, evidenciando o processo de erosão, né, foi retirado. Então, com o desmatamento, o solo fica desprotegido e sujeito, então, à erosão, ok? Na sequência, nós falamos aí sobre as plantas protegem o solo, e nós temos essa imagem. O processo em que ocorre a renovação do solo e o transporte a remoção, desculpa, então, o processo aqui, ó, que a gente vê aqui, ó, que é um processo que ocorre a remoção do solo e o transporte de partículas para outros locais é chamado de erosão. Então, é um processo erosivo. Essa aqui é uma imagem lá no município de Alexânia, né, em Goiânia, tá? E nós temos também esse texto lido em sala, né, erosão do solo. Então, olha lá, ó, em geografia, no terceiro ano, ou seja, no ano passado, no ano retrasado de vocês, você viu que a erosão do solo é o fenômeno que acontece quando a chuva ou o vento arranca os grãos de solo e os arrasta para áreas mais baixas, geralmente para dentro de rios e de lagos, né? Também, então, não é um tema novo para vocês, porque vocês já viram. A gente vai só relembrar aí algumas informações. Na sequência, a gente tem essa imagem, né, que é referente à cobertura vegetal, protege aí então o solo da erosão. Nós temos aqui uma imagem 1, onde tem as plantas que protegem o solo do impacto da chuva. Aqui é uma região sem as plantas para proteger e olha o impacto da água, né, no solo. Então, durante a chuva, as folhas diminuem o impacto das gotas de água no solo e as raízes também ajudam, né, têm uma função de segurar essas partículas do solo, impedindo que sejam então removidas com a chuva. Então, sem a cobertura vegetal, o solo ele fica então desprotegido, tá, do impacto da chuva e acaba então sendo sofrendo a erosão, né? Vimos também em sala essa imagem aqui que mostra, olha lá, ó, uma cobertura vegetal e a quantidade de raízes segurando, né, a terra. E trabalhamos isso aqui, ó, esse experimento aonde a gente tem a observação, né, de um pote, de uma garrafa PET só com areia e um pote, né, de garrafa PET contendo areia mais a cobertura vegetal. E aí, quando se adiciona água nesses dois recipientes, a água deste primeiro pote, né, por não ter a estrutura das raízes para segurar, né, essas partículas do solo, percebe-se que a água ela sai mais escura, né, diferente de uma água aqui que vai sair um pouquinho mais límpida, tudo bem? Então, isso nós comentamos em sala. Em sala também nós lemos esse texto, tá? Então nós vimos que o desmatamento provoca a erosão do solo, né? Além de diminuir a quantidade de chuva e a formação de reserva de água subterrânea. Mas isso não significa que não seja possível recuperar então o solo de áreas, né, desmatadas. E aí a gente conheceu este caso aqui, ó, né, um caso de sucesso de recuperação de área desmatada. E foi nesse texto que a gente leu. Então vamos lá? Conheça o oásis criado por Sebastião Salgado através de uma restauração florestal. O fotógrafo e a esposa Lélia dirigem o Instituto Terra, responsável por revitalizar a fazenda do casal com 2 milhões de árvores. No início dos anos 2000, o famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e sua esposa Lélia decidiram reanimar
o verde de seu pedaço de terra, a fazenda Bulcão, de 600 hectares em Aimorés, né, lá em Minas Gerais. Durante 18 anos, eles plantaram mais de 2 milhões de mudas de árvores com a ajuda de funcionários, voluntários na região, né, localizada lá no Vale do Rio Doce, e foram usadas árvores nativas da Mata Atlântica. Com isso, criaram o Instituto Terra, uma organização sem fins lucrativos que, além do plantio de árvores, também colabora com a reintegração de espécies nativas na região. Então, replantar árvores ajuda a colocar o solo, proteger com uma cobertura vegetal e a reintegração aí de espécies nativas que antes não tinham, né? Na sequência, olha lá, o resultado, como pode ser visto na imagem, é impressionante. Cerca de 172 espécies de pássaros voltaram ao local, assim como 33 espécies de mamíferos e mais de 293 espécies de plantas. E não parou por aí. Também foram vistas 15 espécies de répteis e o mesmo número de anfíbios, né? Ou seja, um ecossistema completo. Percebam aqui, ó, que a região no início do projeto, né, lá pelo início dos anos 2000, e 18 anos depois, olha aqui, ó, que a gente tem essa área, né, registrada aí numa foto aérea. Então, assim, houve realmente uma mudança bem significativa, né? E para terminar, olha lá, a Terra estava doente, como eu estava. Tudo estava destruído. Apenas cerca de 0,5% da Terra estava coberta de vegetação. E, e então minha esposa teve a ideia fabulosa de replantar esta floresta. E quando começamos o replantio, todos os insetos, pássaros, peixes voltaram. E graças a este aumento das árvores, eu também renasci. E esse foi o momento mais importante, contou Sebastião Salgado. Então, olha lá, para ele também fez bem, né, reflorestar a região, porque ele também estava de uma maneira ou outra, né, perdido, né, morrendo aos poucos. E aqui tem um texto falando sobre ele, ó. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado nasceu em Aimorés, Minas Gerais, no dia 8 de fevereiro de 1944. Ele é considerado um dos mais famosos fotojornalistas do mundo. Então, além de ter uma função reconhecida, né, uma profissão reconhecida, ele acabou então contribuindo aí para a sua região, tá? Antes de terminar, nós temos um resuminho aí, ó, sobre o módulo, né? Cobertura vegetal, ela é importante para que ocorra o quê? O ciclo da água, liberando então grandes quantidades de vapor de água na atmosfera por meio da transpiração vegetal. Esse vapor de água na atmosfera que formam o quê? As nuvens, que então abastecem as reservas de águas subterrâneas, que abastecem rios, lagos e oceanos. E nós temos aqui a cobertura vegetal protege a camada fértil do solo, né? E aí que atinge aí as águas subterrâneas. Então isso aqui é um fluxograma mostrando o resumo deste nosso módulo. E para encerrar, o material de vocês traz essa indicação do Instituto Terra, tá? Lá no site deles tem um videozinho que fala a respeito, né, do fotógrafo Sebastião Salgado e a sua esposa. E para a gente encerrar, nós tivemos um exercício que tinha lá uma imagem, se a gente dividir ela no meio, nós temos de um lado plantas com suas raízes e do outro lado nós não temos nada. Então a gente percebe que as plantas acabam protegendo o solo do impacto, né, das gotas da chuva, tá? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!